Fala pessoal, eu me chamo David de Castro, eu sou... Vou começar primeiro me apresentando. Eu sou estudante do terceiro ano do curso técnico integrado em edificações do IFPB Campus Princesa Isabel. A partir de hoje, a partir dessa nossa primeira aula, vai ser quase como uma aula inaugural do setor de matemática do Skyrise. A partir de hoje, eu serei o mentor de matemática de vocês, um dos mentores. Nós somos dois até agora. A outra mentora é Kathleen, ela é lá do Campus Brusque, do IF Catarinense. Vocês devem conhecer ela essa semana também, junto com essa aula daqui, deve sair a aula dela também. Assim, eu quero que vocês conheçam todos que fazem parte dessa iniciativa brilhante, que é o Skyrise. Então, só para deixar bem claro, o Skyrise é um projeto que tem como missão democratizar o acesso às informações que são necessárias para o processo de aplicação, para o processo de candidatura para universidades do exterior. Mais especificamente, agora nesse início de ação, de execução desse projeto, a gente está focando muito em universidades dos Estados Unidos. Então, a gente vai estar tratando muito sobre como funcionou o processo para aplicar para universidades nos Estados Unidos. Então, essas mentorias de matemática que a gente vai estar passando agora, elas vão ser mais focadas também nos conteúdos que são cobrados no SAT, que é uma prova como o Enem americano. Isso aí não é algo que eu vou entrar muito em detalhes agora, porque agora eu vou explicar um pouquinho de como vai ser a nossa primeira aula. Mas antes disso, só quero deixar os meus contatos. Então, como eu vou ser mentor de matemática de vocês, então qualquer dúvida, qualquer sugestão para aula, para conteúdo, para algum vídeo para eu gravar para vocês, qualquer coisa que vocês quiserem falar comigo, vocês vão poder falar usando esses 3 contatos que eu estou colocando aqui. Esses 3 meios. Você tem o meu e-mail, que é davi.castro@gmail.com. O e-mail eu pretendo responder bem rápido vocês nos 3. Eu quero responder bem rápido. Mas talvez o celular e o e-mail sejam formas mais eficientes, porque eu não uso tanto o Instagram. Eu uso mais o Instagram para fazer divulgação do projeto, coisa do tipo, certo? O meu celular, o meu número do celular, vocês vão poder falar comigo pelo WhatsApp, que é o 83 998 60 53 23. E o meu Instagram, que é @davi_QED.h. Só para esclarecer uma coisa sobre o meu Instagram. Esse QED do meu arroba, ele significa como queríamos demonstrar. Só que é a sigla para como queríamos demonstrar em latim, que eu não vou saber pronunciar, então não vou falar. Quem quiser saber, pesquise. E o ponto .h, ele é uma extensão de arquivo que é utilizada na linguagem C. Então, pelo meu arroba já dá para perceber que eu gosto de matemática e de programação. São 2 coisas que eu gosto muito e por isso que eu quis enfatizá-las por meio do meu arroba. Então, beleza? Vamos começar a nossa mentoria, a nossa aulinha. Mas do que é que a gente vai falar nessa primeira mentoria? Primeiramente, eu vou começar esse nosso primeiro módulo falando sobre matemática básica. O básico do básico do básico. Eu vou começar falando sobre como fazer soma, como subtrair, como dividir, como multiplicar números reais, como trabalhar com frações, como fazer radiciação, potenciação. E depois disso eu vou partir para conjuntos numéricos, números inteiros, reais, racionais, irracionais, naturais, etc. Eu vou falar sobre o básico do básico do básico do básico de álgebra. Então a gente vai entender que letra não é uma coisa ruim, letra é ótimo de ter na matemática. Por favor, coloquem mais letras na matemática, isso aí vai ficar muito legal. Vou falar um pouquinho sobre polinômios. Então a gente vai entender a base para poder compreender equações, como manipular expressões algébricas, como fazer esse tipo de coisa. E por fim, deixa eu ver, por fim mesmo. E por fim, a gente vai conversar sobre equações do primeiro e do segundo grau. Equações do primeiro grau são muito legais, segundo grau
são o dobro de legais. Então, vamos lá para a nossa primeira aulinha, que é sobre as 4 operações elementares: soma, subtração, multiplicação e divisão no conjunto dos reais. Beleza? Eu não estou falando de números naturais, eu não estou falando de números irracionais ou qualquer outro conjunto. Eu estou falando dos reais. E de nenhum conjunto além, como os complexos ou coisa do tipo. A gente vai estar falando sobre o básico. Então, nessa primeira aula, a gente vai entender como faz a soma, como subtrai, como multiplica números reais. Desde números inteiros, desde números inteiros até números com vírgula, com casinhas decimais ali. Que o pessoal, às vezes, tem uma dificuldade em entender como que se faz essas operações com números que tem vírgula. E isso é algo que a gente vai entender hoje, que a gente vai entender agora. Então vamos lá. O primeiro caso que a gente tem é a soma entre números positivos. A soma entre dois números positivos, ela sempre vai ser positiva. Então, isso é algo bem fácil de ver. A gente já está acostumado com essa ideia, então, se eu estou somando um número positivo com um número positivo, a soma tem que dar positivo, certo? Só para exemplificar, eu vou colocar, deixa eu ver, aqui, vou colocar no nosso quadrinho e vamos fazer um cálculo bem básico. 23 mais 45. Então vamos lá. Esse algoritmozinho da soma todo mundo acredita que já conheça. Então, 3 mais 5, 8. 2 mais 4, 6. Então, 23 aqui é positivo, 45 é positivo, e o resultado é um número positivo, 68. Então, 23 mais 45 é igual a 68. Agora, a gente parte para outra ideia, que é a da soma entre números com sinais opostos. Então, você tem um número positivo sendo somado a um número negativo, ou ao contrário, você tem um número negativo somado a um número positivo. O resultado sempre vai ter o sinal da maior parcela. Só para deixar bem claro, dentro de uma soma, essas partes que vão ser somadas são chamadas de parcelas. Então, por exemplo, 12 mais menos 24. Menos 24 é uma parcela, 12 é outra parcela dessa soma. E o resultado é o que a gente chama de soma, que vai ser o menos 12. Então, o resultado da soma entre números com sinais opostos sempre vai ter o mesmo sinal que a maior das parcelas. Nesse caso, a parcela maior é menos 24, que tem um sinal negativo. Então, o resultado vai ser negativo. Uma coisa bem legal de se entender. Sempre que você somar números com sinais opostos, você vai estar fazendo uma subtração. Então, por exemplo, eu quero somar menos 7 mais 5. Menos 7 mais 5 vai ser a mesma coisa que 7 menos 5. Esse algoritmozinho todo mundo já conhece, que vai ser 2. Só que, qual o sinal da maior parcela? É o sinal negativo, é um menos. Então, o resultado vai ser menos 2. Uma forma mais intuitiva de se entender isso é quando a gente pega para falar sobre dinheiro. Então, por exemplo, fulano está devendo R$7. Eu estou devendo R$7 ao meu amigo e eu paguei R$5. A quantos reais eu estou devendo ao meu amigo agora? Bom, se eu estava devendo 7 e eu paguei 5, então agora está faltando eu pagar R$2. Essa maneira, ela é bem intuitiva, porque matemática é algo que quando mexe no bolso, você começa a entender de fato o que é que você está fazendo. Então, vamos lá para o nosso terceiro caso, que vai ser a soma entre números negativos. Só voltando para a soma entre números com sinais opostos, para deixar claro que a soma entre números com sinais opostos é o que a gente chama de operação de subtração. É por isso que eu não vou estar falando sobre subtração aqui nesses nossos slides, porque subtração não existe. Subtração é a soma entre números com sinais opostos. Então, vamos lá. Depois disso eu vou falar sobre números com vírgula. Então, a soma entre números negativos. A soma
entre dois números negativos sempre vai ser negativa. Assim como a soma entre positivos vai ser sempre positiva. Então, a soma entre números com sinais iguais sempre vai ter o mesmo sinal que as parcelas. Vocês entenderam? Então, a soma entre números negativos vai ser como se você pegasse os números ali 12 com 24. Você somou o 12 com o 24, obteve o 36, e esse 36 vai ser negativo porque ambas as parcelas são negativas. É como se você estivesse acumulando uma dívida. Eu estava devendo R$ 12 ao meu amigo e agora eu passei a dever mais R$ 24. Então eu fiquei devendo ao meu amigo R$ 36, que é a soma do 12 com o 24. Só para fazer mais um exemplo. 5. Eu quero fazer menos 5 mais menos 7. Qual vai ser o resultado? Eu somo 5 mais 7, que vai dar 12. E vai ser negativo porque ambos são negativos. Então, menos 5 mais menos 7, ou menos 5 menos 7, como você preferir, vai ser igual a 12. Certo? Agora, a gente vai entender um conceitozinho muito legal, que é o do inverso aditivo, ou o oposto. O oposto de um número, por exemplo, o 12, que é o que eu estou usando aqui de exemplo, vai ser o número que, somado a esse 12, vai dar resultado zero. Então, por exemplo, eu peguei o número 15. Qual é o oposto de 15? É o número que, somado ao 15, vai dar zero, que nesse caso é menos 15. Então, é bem fácil, é bem fácil mesmo de ver qual vai ser o oposto de um número. Por exemplo, 36. Qual é o oposto de 36? Menos 36, porque 36 menos 36 é igual a zero. Então, vai ser sempre o mesmo número, só que com o sinal oposto. Por isso até que a gente pode chamar de oposto, porque é como se você pegasse um número, eu vou usar de outro artifício muito legal, que é a reta numérica. Reta numérica. Não está tão reta assim, desconsiderem. Mas aqui está o ponto zero. Aqui está menos 1 e aqui está 1. À direita do zero você tem os números positivos. À esquerda do zero você tem os números negativos. Então, o oposto de um número vai ser o número que vai ter a mesma distância para o zero, só que do outro lado do zero. Então, por exemplo, a distância do zero para o 2 é 2. A distância do zero para o menos 2 também é 2. Só que, nesse caso, esse 2, como está à direita do zero, ele é positivo. E esse 2, como está à esquerda do zero, é negativo. Então vai ser menos 2. E menos 2 mais 2 é igual a zero. Assim como 2 menos 2 também é igual a zero. Então, isso é algo muito legal de se entender. Agora, vamos partir para a multiplicação. A multiplicação ela vai ser um pouco parecida com a soma. Então, o produto, só para deixar bem claro mais uma vez, numa multiplicação, essas partes que estão sendo multiplicadas, elas são chamadas de fatores. E o resultado dessa multiplicação é chamado de produto. Então, o produto é o resultado da multiplicação entre os seus fatores. Certo? Produto entre positivos vai ser sempre positivo. Você está multiplicando um número positivo por outro número positivo e o resultado vai ser positivo. Assim como a soma. Então vamos lá, só para dar mais um exemplo. Eu quero multiplicar o 2 pelo 5, então 2 vezes 5, esse algoritmo eu acredito que todos conheçam também. 5 vezes 2 é 10, que é positivo, porque, só para deixar bem claro, isso aqui é um x. É positivo porque o 5 é positivo, porque o 2 também é positivo. Certo? Vamos para o nosso segundo caso, que é o produto entre números com sinais opostos. O produto entre números com sinais opostos sempre vai ser negativo, independentemente se o maior for negativo, se o menor for positivo, se o maior for positivo, o menor for negativo, não importa. O que importa é que se tem um que é negativo, o resultado vai ser negativo. Então, nesse caso, 6 vezes o menos 12 vai ser menos 72. Você multiplicou o 12 pelo 6 e depois só acrescentou esse sinal de menos.
Vamos para mais um exemplo. Eu quero multiplicar menos 3 por 5. Então, eu faço 5 vezes 3, que dá 15, e coloco o resultado como negativo. Agora, produto entre números negativos. Ambos os fatores são negativos. Nesse caso, vai ter algo especial. Se o número de fatores negativos for par, por exemplo, aqui nós temos 2, então o resultado vai ser positivo. Mas se o número de fatores for ímpar, o resultado vai ser negativo. Por quê? Porque, por exemplo, você tem menos 3 vezes menos 2 vezes menos 1. Fazendo essa multiplicação, você consegue 6. É um produto entre números negativos, o resultado vai ser positivo. Você multiplicou e só acrescentou o sinal positivo. Nesse caso, não acrescentou sinal nenhum, mas certo. O que vai sobrar? Vezes menos 1. Então, agora a gente tem um produto entre números com sinais opostos. Você tem um número negativo e você tem um número positivo. Então, o resultado vai ser negativo. Então, certo? A gente já entendeu isso por este exemplo. O que é que a gente faz agora? A gente encerrar o de hoje? Não. A gente volta atrás na soma e na multiplicação para falar sobre aquilo que eu falei um pouco anteriormente, perto do começo da aula, quando eu falei que a gente entender como que se faz todas essas operações com números com vírgula. No caso de números como 2,5 e 3,7. Eu quero somar esses dois números. O que é que eu faço? Coloco vírgula abaixo de vírgula e faço a soma normalmente como se a vírgula não existisse. 5 mais 7, 12. 1 sobe. 1 mais 3, 3. 3 mais 3, 6. E a vírgula vai descer exatamente onde ela estava. Então, é como se ela só caísse. Caiu a vírgula. Certo. Mas se eu quisesse somar 2,57 com 3,1. O que é que eu faço? Eu coloco vírgula abaixo de vírgula. Quando eu estou somando números com vírgula, a vírgula vai ficar embaixo da outra vírgula. Então, nesse caso, 3,1 mais 2,57. E o que é que eu faço nesse espaço sobrando? Eu coloco um zero. Porque zeros à direita, depois da vírgula, à direita do último algarismo não nulo, ele não importa. Então, eu posso colocar esse zero aqui, sem maiores problemas. Então, eu somo 0 mais 7, 7. 1 mais 5, 6. Vírgula mais vírgula, vírgula. 3 mais 2, 5. Então, o resultado vai ser 5,67. E se eu quiser multiplicar números com vírgula? Nesse caso, só para deixar bem claro, isso daqui vai valer para números negativos, positivos, etc. Agora, indo para a multiplicação. Eu quero multiplicar 2,5 por 3,1. Como que eu faço? Eu preciso colocar vírgula abaixo de vírgula? Não. Eu poderia, por exemplo, fazer isso daqui. 2,50 vezes 3,1. Só que eu estaria perdendo meu tempo. Então, vou fazer dessa forma. 1 vezes 5, 1. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 5, 15. Sobe 1. 1 mais 2, 3. Quer dizer? Não. Não é assim que se faz na multiplicação. Eu faço primeiro 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. 75. Eu somo. 5 com 0, 5. 5 com 2, 7. E 7 mais 0, 7. Agora, quantas casas decimais eu tenho após a vírgula da primeira parcela, do primeiro fator, digo? Eu tenho uma. Então, pulo uma casa. Eu tenho uma aqui também. Então, pulo outra casa e coloco a vírgula aqui. Então, eu vou pular quantas casas estiverem depois da vírgula dos fatores. Então, se, por exemplo, tivesse 2 aqui e 1 aqui, eu pularia 3. Se fossem 4 no total, eu pularia 4 e assim por diante. O mesmo vale para números negativos, positivos, etc. Só para deixar
bem claro mais uma vez que se eu tivesse 3,71 e quisesse multiplicar por 5,2, eu poderia colocar dessa forma sem problemas. Eu não se considera que a vírgula fique abaixo da vírgula. Então, isso daqui é algo que não vai importar. É melhor que você deixe dessa forma do que você, por exemplo, fazer isso daqui, como eu exemplifiquei ainda agora. Não faça isso. Isso aqui é perda de tempo. Isso daqui não. Isso aqui não é perda de tempo. Isso aqui é legal. Fazer um sorrisinho. Isso daqui é legal. Certo? Então, hoje a gente entendeu como se faz a soma entre números reais e como se faz a multiplicação entre números reais. Na próxima aula, a gente vai entender sobre como se manipula frações, como se faz estas mesmas operações com frações. Eu espero muito que vocês tenham gostado bastante dessa nossa primeira aula. Eu espero muito que vocês possam tirar bom proveito do nosso projeto, das nossas mentorias e que vocês gostem muito dos nossos mentores, porque eles são muito legais. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima aula.